Amada igreja, eu saúdo com a paz do Senhor. Podeis vos assentar, muito obrigado. Quero também, irmãos, expressar mais uma vez a minha alegria, minha gratidão ao Senhor de poder participar desta tão linda festividade, destes dias tão abençoados que o Senhor tem nos concedido aqui no estado de Alagoas, aqui em Maceió. E já foram mencionados aqui, pastor José Orisvaldo, os 3 missionários que foram enviados pela igreja de Maceió, pela igreja de Alagoas, melhor dizendo, a Bolívia. E eu quero também dar aqui a minha palavra de agradecimento a Deus pela vida destes 3 homens, com as suas famílias, pastor Jadson, a irmã Jadielma, pastor Alberto e a irmã Nádia, o pastor Carlos Feitosa e a irmã Ainoã, e os seus filhos. Pastor, nós damos o testemunho de que vocês enviaram lá para as terras bolivianas para trabalhar conosco 3 homens de Deus, da melhor qualidade, do melhor testemunho, e eu quero testificar aqui diante da igreja. Os que passaram, deixaram lá marcas de homens de Deus, uma conduta ilibada e um exemplo de trabalho, e quem lá está, pastor Carlos, também está realizando um grande trabalho extraordinário, diria eu, irmãos, para a glória e honra do nome do Senhor. E eu tenho a felicidade de poder dizer que esses 3 homens, 3 alagoanos, 2 alagoanos, um pernambucano que é alagoano também, são amigos do meu coração que Deus nos deu. Tá? Deus abençoe, pastor Alberto, pastor Jadson, pastor Carlos, Deus continue vos abençoando. E agradecemos, pastor José Orisvaldo, pela oportunidade de estar aqui, acompanhando o nosso presidente, pastor Severiano Taborga, com quem nós trabalhamos desde que chegamos à Bolívia, mas mais próximos nesses últimos 9 anos, quando nós temos acompanhado na mesa diretora da nossa convenção nacional. E é uma alegria fazer a obra do Senhor, meus irmãos. Por favor, abram as suas Bíblias. Também agradeço a Deus pela oportunidade de poder me dirigir esta noite à igreja do Senhor e a estes servos que serão consagrados ao santo ministério de presbítero. Hebreus capítulo 6, por favor, do versículo 9 ao versículo 12. É o texto que o Senhor colocou no meu coração e eu quero compartilhar com vocês nesta noite. Hebreus capítulo 6, versículo 9 até o versículo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Eu não poderia também deixar de registrar, meus irmãos, a minha gratidão a Deus pela vida do pastor Adegildo, que, conforme já foi mencionado aqui, foi um missionário durante 9 anos na Bolívia e também muito dinâmico, e nós agradecemos a Deus porque ele veio até aqui e assim a gente pôde se abraçar. Deus abençoe o pastor Adegildo. Meus irmãos, eu quero deixar essa palavra a toda a igreja, mas especialmente a estes servos de Deus que aqui estão diante de nós e as suas esposas, deixar esses conselhos nestes versículos que nós temos lido aqui. O texto começa dizendo: mas de vós, ó amados. E eu creio que aí já começa a falar aos nossos corações, já começa a falar a vocês, porque vocês são amados do Senhor, amados por Jesus, que se entregou por vocês, morreu, perdoando os seus pecados e lhes dando a salvação, nos dando a salvação. Jesus que os batizou com o Espírito Santo
e que os chamou para a sua obra, para o seu trabalho. Vocês são amados pelos pastores das suas congregações, que certamente trouxeram a indicação dos seus nomes. E são amados pelo pastor da igreja e por este ministério que os tem aqui nesta noite. Este ministério é que tem autoridade da parte de Deus, da parte da palavra do Senhor, para vos entregar este presente, esta consagração que vocês vão receber daqui a pouco. E por isso vocês são amados. Mas diz a palavra do Senhor que de vós, ó amados, se espera algumas coisas que nós temos lido. E a primeira coisa que diz aqui nesse texto, que se espera de nós, de todo crente, mas se espera daqueles que são chamados, especialmente são chamados para o ministério, se esperam coisas melhores. Coisas melhores. Em toda a Bíblia nós vamos entender isso, que é um desejo de Deus, é uma vontade de Deus, que nós sempre apresentemos coisas melhores, que nós melhoremos, que nós nos aperfeiçoemos e que nós apresentemos coisas melhores. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. A nossa Bíblia em espanhol fala quase as mesmas palavras em português, mas quando diz a expressão sempre abundantes na obra do Senhor, em espanhol se traduziu crescendo sempre na obra do Senhor. E esse é o desejo de Deus para com as nossas vidas, que nós possamos crescer sempre na sua obra, que nós possamos apresentar coisas melhores. É triste quando nós vemos que algumas pessoas têm um dom terrível de piorar as coisas. Recebe uma coisa boa, mas consegue piorar aquela coisa que recebeu. Judas foi chamado pelo Senhor Jesus, pelo próprio Senhor Jesus, para ser apóstolo, para andar junto com o Senhor Jesus, para fazer parte do ministério mais próximo do amado Mestre nosso Senhor. E, inclusive, o Senhor confiou as finanças do seu ministério a Judas. Recebeu uma coisa maravilhosa de Deus, mas o que ele fez com isso que ele recebeu? Ele transformou aquilo num instrumento de traição a quem o chamou. É triste. Às vezes pessoas recebem responsabilidades, recebem trabalhos e não valorizam, não se empenham, e aquilo vai piorando, consegue destruir aquilo que recebeu. Mas não é o caso nosso, nós não fomos chamados para isso, meus amados irmãos, nós fomos chamados e se espera de nós coisas melhores. Aleluia! Coisas melhores é o que o Senhor espera de nós cada dia da nossa vida. Aleluia. Tem gente que recebeu esse dom, tem gente que valorizou esse dom e pegou algo veio às suas mãos que talvez não significava tanto, mas conseguiu apresentar coisas melhores. Bendito é o nome do Senhor. Moisés foi chamado por Deus para subir o monte, para estar com Deus ali naquele monte, e ele subiu aquele monte em obediência ao Senhor, e aquele monte ficou conhecido no mundo inteiro. Estou falando do Monte Sinai. Ao redor do Monte Sinai tem, quizás, centenas de outros montes, talvez tão bonitos ou mais bonitos quanto ele, mas nenhum daqueles montes tem nome, e as pessoas não se interessam por subir naqueles montes, mas vai gente do mundo inteiro para poder subir o Monte Sinai. Por quê? Porque um homem obedeceu a voz do Senhor, aleluia, e subiu naquele monte. Aconteceram coisas maravilhosas lá, e aquele monte foi valorizado, extremamente valorizado. E alguém até diz que o lugar onde se sobe, se diz que é o Monte Sinai,
não é exatamente o Monte Sinai de antigamente, mas eu fico pensando, e se não for, é mais importante ainda isso que eu estou dizendo, porque só o fato de que alguém diz, esse é o monte que Moisés subiu, esteve com Deus, falou com Deus e recebeu a palavra de Deus ali, só esse fato faz com que aquele monte hoje seja conhecido no mundo inteiro e desejado pelas pessoas. Se sobe durante 3 horas e meia, aproximadamente, 4 horas de subida e outras 2 horas e meia para descer o monte. Muito esforço. Por quê? Porque um homem obedeceu à voz de Deus. Quer outro exemplo? Jacó tomou uma pedra no lugar em que ele teve uma visão, teve um sonho. E na manhã seguinte ele tomou uma pedra comum daquela região. E que fez? Deitou nela azeite. Talvez a coisa mais importante, mais preciosa que ele estava levando consigo na sua viagem, ele derramou sobre aquela pedra. E aquela pedra se transformou num dos símbolos mais importantes que nós conhecemos. Cada vez que nós lemos aquela passagem, vemos que aquele lugar que se chamava antes Luz, passou a chamar-se Betel, casa de Deus. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Queridos obreiros, esposas, igreja do Senhor e todos nós que aqui estamos nesta noite, é isto que o Senhor espera de nós. Às vezes, durante o ministério, nós vamos receber responsabilidades, vamos receber coisas, tarefas que podem parecer pedras, podem parecer montanhas sem nome. Obedece ao Senhor. E essa montanha vai ter nome, vai passar a ser desejada. Glória a Jesus. Às vezes nós vamos receber responsabilidades que parecem pedra. Pega essa pedra e derrama o azeite. Você tem consigo o azeite do Espírito Santo. Você tem consigo o azeite do céu. Derrama o azeite do céu sobre esta pedra e aquilo vai se transformar em algo desejável. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aos que dirigimos, temos o privilégio de dirigir igrejas. Nós devemos desejar dirigir igrejas melhores. Mas pode ser e deve ser, irmãos, a própria igreja que nós dirigimos. Cada mês, cada ano, você pode dirigir uma igreja melhor, se você se esforçar para cumprir o que está dizendo aqui na palavra do Senhor. Se espera de nós, se espera de todos nós, coisas melhores. Louvado seja o nome do Senhor. O que mais se espera de nós, conforme o texto que nós temos lido? Disse aí, e coisas que acompanham a salvação. Oh, irmãos, que coisa preciosa que é a nossa salvação. É o melhor que nós recebemos de Deus nesta vida. É esta palavra, é o que significa esta palavra salvação. Nós éramos perdidos, sem rumo. Nós éramos condenados a viver eternamente separados de Deus. Mas pelo amor de Deus, pelo sacrifício de Jesus Cristo, por Ele ter morto na cruz, ter morrido na cruz por nós, nós recebemos a salvação. Agora nós somos salvos. Nós estávamos indo num caminho que leva ao inferno, que leva ao lago de fogo, a eternidade de sofrimento, mas o Senhor nos tirou daquele caminho, nos colocou num caminho, nos colocou num grupo que está caminhando à glória, que está caminhando para a vida eterna. Já temos a vida eterna e a salvação aqui, e vamos desfrutar dela eternamente. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Mas olha aqui, que a palavra de Deus diz que se espera de nós coisas que acompanham a salvação. Que coisas são essas? Eu me lembrei de 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5 ao versículo 10. Ali o apóstolo fala de algumas coisas que tem que acompanhar a nossa vida, tem que estar junto conosco, operando a nossa salvação. A primeira delas é a fé, porque sem fé, é impossível agradar a Deus. Eu sempre digo aos irmãos lá em Tarife, sempre digo para mim mesmo, nós podemos perder muitas coisas, e perdemos durante a nossa vida,
Perdemos, às vezes, dinheiro, perdemos bens, perdemos saúde, isso acontece. Perdemos entes queridos, e como temos perdido nesses últimos tempos. Há muitas perdas na vida, mas há algo que o crente nunca pode perder, porque senão deixa de ser crente, é perder a fé. Nós nunca podemos perder a nossa fé, de que Deus existe, aleluia. E o que mais? E que é galardoador daqueles que o buscam, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então se espera de nós que essa fé sempre nos acompanhe, sempre esteja no âmago da nossa alma, do nosso ser, a fé. Mas o que mais diz a Bíblia? Que devemos acrescentar à nossa fé? Virtude. Virtude. Talvez não seja uma palavra muito popular, mas é algo que se espera de nós. O que é virtude, irmãos? Vou falar de dois aspectos aqui. Virtude, no primeiro aspecto, é excelência. O músico, quando é muito bom, ele é considerado um virtuoso. Um virtuoso naquele instrumento. Por quê? Porque ele excedeu. Ele é excelente. Ele não ficou na metade. E aquele que fica na metade é medíocre. Mas aquele que se esforça, que é diligente, ele é excelente. Isso é virtude. Outro aspecto da virtude, muito importante, virtude significa fazer aquilo que é preciso, não somente aquilo que se gosta. Há uma mensagem que se prega no mundo o tempo inteiro: faça o que o seu coração diz, faz o que você gosta, que vai dar certo. Se você fizer o que você gosta, vai dar certo. Mas eu fico pensando, irmãos, que eu pelo menos não consigo encontrar isso, não consigo encontrar essa doutrina na Bíblia. A Bíblia nos ensina a fazer o que é preciso ser feito. Nós gostemos ou não gostemos, devemos fazer aquilo que é preciso, aquilo que é correto, aquilo que é necessário. Isso nós precisamos fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que o nosso coração, às vezes, diga que não queiramos fazer. Vou dar um exemplo disso, irmãos. Alguns anos atrás, eu recebi um honroso convite do meu amigo pastor Jadson Esdras, quando ele pastoreava a igreja no Caique. Esse testemunho tem a ver aqui com Maceió. E eu, todo alegre, todo empolgado, falei com ele: pastor Jadson, eu vou pedir a bênção do meu pastor. Liguei para o meu pastor Sadraque Muniz, da Igreja Assembleia de Deus de Paraná, em Rondônia, que foi a igreja que me enviou. Ainda que tenha me enviado há 25 anos atrás, irmãos, mas continua sendo o meu pastor. E quando eu preciso fazer alguma coisa que é mais importante do que os trabalhos que a gente faz comumente, eu sempre peço a bênção dele. E liguei para ele e disse: pastor, eu recebi um convite muito lindo para ir visitar uma congregação da igreja em Maceió, Alagoas. Ele disse: muito bem, qual é a data? Aí eu falei a data, e ele disse: Marcos, você pode ir, você pode até ir. Quando o nosso pastor falar isso, a gente tem que abrir bem o ouvido. Você pode até ir, se você desejar, mas eu precisaria de você nessa mesma data, numa cidade boliviana, fronteira com o Brasil, porque eu estou convidado para ir pregar lá. E eu quero que você vá para ser o meu intérprete. O que é que o meu coração desejava, irmãos? O que é que eu desejava? O que é que vocês pensam que eu desejava fazer? Ardentemente. Vir a Maceió, visitar o meu amigo, conhecer as coisas aqui. Comer sururu, maçunim, que eu não conhecia também. Mas eu não fiz o que o meu coração pedia. Eu não fiz o que eu desejava. Eu
procurei fazer aquilo que era preciso. Eu disse ao pastor: pastor, se o senhor precisa de mim lá nessa data, lá eu estarei com a ajuda e a graça de Deus. Liguei para o pastor Jadson, disse para ele, o pastor Jadson me disse algo assim, não foi bem essa expressão, mas foi mais ou menos assim: está certo, pastor Marcos, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E assim eu fui servir o meu pastor. Por alguma razão, ele não pôde ficar os 3 dias do trabalho, da festa para o qual eu estava convidado, só ficou um dia, e depois veio embora e me liberou para ir embora também. E eu não vim a Maceió. Mas passado um ano, novamente o pastor Jadson me convidou para cooperar com ele. Aí eu liguei para o meu pastor, perguntei se estava livre a data, e ele disse: dessa vez eu não preciso de você nessa data, você tem a minha bênção, você tem a minha autorização, viaje, e vai ser uma bênção. E foi uma bênção. Eu vim e cooperei com o pastor Jadson. Vim aqui no Templo Central, conheci o pastor Isvaldo, ele me deu a honra e o privilégio de ministrar aqui num culto de terça-feira. E de bônus extra, de bênção extra, o Senhor me deu uma viagem para Israel e para a Alemanha, poucos meses depois. Um grupo de amigos se juntou e disse: pastor Marcos, nós queremos levá-lo a Israel e a Espanha, e a Alemanha, e você não vai gastar um centavo. Não gastei um centavo. Eu vim a Maceió, fui para lá. E eu quero perguntar um negócio para vocês: como que chama a cidade onde Deus está me permitindo ministrar nesta noite? Maceió. Será que você entende o que o Espírito Santo está dizendo aos nossos corações? Pastor Isvaldo, eu tenho certeza que se eu tivesse desobedecido meu pastor e tivesse vindo aqui naquele ano, nunca mais eu pisaria aqui, nunca mais eu viria a Maceió, não daria certo. Mas é preciso que o Espírito Santo dê para nós aquilo que às vezes nós não temos, irmãos. Nos dê essa virtude de fazer o que é correto, fazer o que é preciso ser feito, não fazer aquilo que nós queremos segundo o nosso entendimento. O que mais? Além da fé e da virtude, se espera de nós ciência, que é conhecimento intelectual, que é sumamente importante, irmãos, não desprezemos. Conhecimento do idioma, das ferramentas que Deus nos dá. Isso é uma coisa que nós estamos lutando na Bolívia todos esses anos para aperfeiçoar, para melhorar o nosso espanhol, porque é a nossa ferramenta de trabalho lá com os irmãos bolivianos. E há outros idiomas, inclusive a gente procura aprender, ainda que sejam algumas frases em quechua, para poder falar com os irmãos, para poder chegar até eles. Mas não somente o conhecimento intelectual, que eu repito, é importante. Conhecimento das coisas teóricas é importante sim, irmãos, mas também o conhecimento prático da presença de Deus na nossa vida, das coisas que Ele é capaz de fazer. Como disse alguém certa vez, conhece o salmo do pastor, mas conheça também o pastor do salmo. Diz que foi um grupo de jovens que desafiaram a um ancião que ia passando. Olha, nós estamos aqui no desafio para saber quem conhece de cor, quem conhece de memória o Salmo 23, o Salmo do pastor. E cada um deles recitou, muito bonito. Mas aquele irmão disse: eu não me lembro de memória, a minha mente já não está muito boa, eu não posso recitar de memória todo o Salmo 23, mas eu lhes asseguro que eu conheço o pastor do Salmo 23, eu ando com ele todos os dias da minha vida. Então essa é a ciência que Deus quer, que nós acrescentemos a fé, a virtude, aleluia. O que mais? Temperança, que nós sabemos que é o equilíbrio, é o domínio próprio, extremamente necessário na nossa vida. Eu fiz algumas visitas no presídio lá de Tarija, e depois eu fiquei meditando, depois de conversar com alguns presos, eu fiquei meditando. Você quer saber a importância de ter temperança, de ter domínio próprio? Pensa num presídio. Pensa num presídio. Nos presídios dos países estão algumas das mentes mais brilhantes que nós podemos conhecer.
gente com muita capacidade, gente com muita inteligência, mas o que falhou, o que faltou para eles, porque eles estão presos lá? Faltou muitas vezes a temperança, faltou o equilíbrio, o domínio próprio, e num momento eles fizeram perder vidas, e a vida deles, da família deles. Então, meus irmãos, obreiros do Senhor, igreja do Senhor, que o Senhor nos dê e nós possamos ter na nossa vida temperança, domínio próprio, para não perder num momento, no estalo, perder tudo aquilo que nós ganhamos por ser amados do Senhor. Que mais? Paciência. Paciência é o combustível que nos faz chegar até o destino que o Senhor nos traçou. Nós viemos de carro, lá da Bolívia até aqui, pastor Carlos nos conduziu até aqui com o seu veículo, 4.100, 4.200 quilômetros, desde Santa Cruz, desde a minha cidade, 5.000 quilômetros, mas cada, não sei quantas horas, o pastor parava num posto e abastecia. Por quê, irmãos? Ainda que estivéssemos os 4 ali dentro do carro, ainda que todas as peças estivessem bem, pneu, motor, tudo estivesse bem, mas se não tivesse combustível, não chegaria. Assim também é a paciência na nossa vida. Se nós temos a paciência, há um combustível, então, para que nós possamos chegar naquilo que Deus tem preparado para nós no futuro. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Que mais? A piedade, que geralmente nós traduzimos como misericórdia, e é verdade, é um dos aspectos da piedade, mas a piedade vai mais além, é mais profunda. A piedade significa ser tão íntimo de Deus, que nós chegamos a gostar de tudo que Deus gosta, a amar tudo que Ele ama, e a rejeitar tudo o que Ele odeia. Louvado seja o nome do Senhor. É o desejo pelas coisas corretas, é o desejo pelas coisas certas. Mais do que nunca, irmãos, o mundo precisa disso, precisa da igreja, precisa dos crentes piedosos, porque o mundo descamba cada vez mais para as coisas erradas, mas nós temos intimidade com o Espírito Santo de Deus, aleluia, com a sua santa palavra, e devemos gostar daquilo que Ele gosta, amar aquilo que Ele ama. Bendito é o nome do Senhor. Terminamos aí essas coisas que acompanham a salvação com o amor fraternal. Quando a Bíblia diz que nós precisamos melhorar, nós precisamos aperfeiçoar, precisamos crescer, de nenhuma maneira, irmãos, está incitando a uma competição entre nós. Muito pelo contrário, o que a Bíblia indica é amor fraternal, amor entre os irmãos. Nós devemos nos amar. Quando a Bíblia fala que nós devemos nos aperfeiçoar, é talvez uma competição íntima de dizer: amanhã eu vou esforçar para ser melhor do que hoje, dentro de mim mesmo. Mas entre nós, nos ajudarmos, nos amarmos, amor fraternal, o amor entre irmãos. E termina com a caridade, que é amor também, mas é o amor posto em prática para todos aqueles que precisam, para o nosso próximo. Todas estas coisas devem acompanhar a nossa salvação, e se espera de nós, irmãos, se espera de nós. Isso não vai mudar nunca. Isso aqui foi falado aos antigos, e isso aqui é falado a nós nos dias de hoje, porque é o que o Senhor espera de nós. E por último, essas são coisas que se espera de nós. Agora, por último, há coisas que desejamos, diz a Bíblia. Então são votos que nós fazemos, irmãos, para todos, principalmente para esses homens, para essas mulheres que estão aqui, homens de Deus, mulheres de Deus, escolhidos por Deus, para exercer uma função, para trabalhar na sua obra. O que é que nós desejamos? Fazemos votos de que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim. Se os irmãos estão aqui, se as irmãs, suas esposas, vocês e suas esposas estão aqui, é porque vocês têm demonstrado cuidado com as coisas do Senhor. Certamente a maioria, ou todos, são diáconos, têm servido como cooperadores, como diáconos na obra do Senhor, como servas do Senhor.
E vocês demonstraram zelo, demonstraram cuidado com as coisas de Deus. Por isso é que Deus tocou o coração da liderança. E hoje vocês estão sentados aí para receber algo mais da parte de Deus, mais responsabilidade da parte de Deus. Eu faço votos que vocês mostrem o mesmo cuidado que vocês têm mostrado até agora. E mais ainda, até o fim. Por quê? Porque assim vocês vão ter a certeza completa da esperança. Não vai haver dúvida a respeito do ministério. Que lindo quando o pastor disse aqui: se algum de vocês quer desistir, desista agora. E nenhum de vocês desistiu, aleluia. Isto é certeza da esperança, é certeza do propósito, é certeza de em quem vocês creram. Nós temos certeza em quem nós temos crido. Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus, amém. Quem pode dizer glória a Deus pela palavra? Que coisa gloriosa. O apóstolo disse: mas de vós, amados, esperamos coisas, o que, irmãos? Foi fraco, irmãos. Esperamos coisas. Quando a gente consagra um presbítero, é esperando dele coisas melhores. Que essa palavra seja profética na vida dos irmãos. Que cada dia vocês estejam melhores no amor, na fé, na humildade, na obediência, na moral, na ética, na espiritualidade, nos dons, cada vez melhor. Quando eu aceitei o Evangelho, tinha um corinho muito antigo que era cantado em quase toda escola dominical, sempre melhorando. Por isso que a Bíblia diz: esperamos coisas melhores. Levem esta palavra. No dia da minha consagração, o pastor que veio da Bolívia pregou que Deus e a igreja e o ministério esperam de mim coisas melhores. Infelizmente, nem todos alcançam. É verdade ou não, irmãos amados? Você consagra alguém esperando coisas melhores e nem sempre. Mas a Bíblia fala, né? Abacuque disse: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, né? E o produto da oliveira minta. Mentir é falhar. Em outra tradução diz falhe. Quantas vezes a gente cultiva uma planta esperando coisas melhores e ela falha? Não é verdade? Vem a lagarta, come, vem um besouro, uma vassoura de bruxa, né? A gente aqui não sabe o que é isso. Quem sabe o que é vassoura de bruxa? Só quem morou na Bahia é que sabe isso. Foi uma praga que acabou com os cacaueiros. A Bahia era um dos maiores produtores de cacau do mundo, e veio uma praga chamada vassoura de bruxa e acabou com os cacaueiros. Os donos choraram, os fazendeiros de cacau choraram, porque a vassoura da bruxa acabou com tudo. Mas eu confio em Jesus que essa vassoura dessa bruxa não vai passar na vida de vocês. Quem pode dizer amém em nome de Jesus? Amém. Glória a Deus. Vai passar a bênção do Senhor, o óleo da graça de Deus na vida de vocês, fazendo de vocês cada vez melhores. Repita comigo: mas de vós, amados, esperamos coisas melhores. Outra vez, as mulheres ajudem seus maridos. Mas de vós, amados, esperamos coisas melhores. Vê se vocês decoraram. 1, 2, 3. E todos dizem: diga com você mesmo: com a ajuda de Deus, eu vou produzir coisas melhores. Cada dia eu vou melhorar. Todo mundo vai ver os frutos de Deus dependurados na minha vida. Amém? Glória a Deus. Vamos ouvir a chamada. Convidamos o pastor Maxwell, secretário adjunto da Igreja de Convenção, para fazer a chamada. Vai aparecer a cara deles ali na tela, não é? Glória a Deus. E à medida que for chamando, eles vão se levantando. E eu peço que a esposa também se levante, por gentileza, tá bom? Quando seu marido for chamado, você levanta. Cuidado para não trocar, levantar na hora do marido do outro, para não haver confusão. Glória a Deus. Queremos saudar todos com a paz do Senhor. Convido os ministros, evangelista Jonatas Misael, pastor Herman Trindade, pastor Adonias Araújo, já está, pastor Jair Sunicácio, eles já estão posicionados.
pastor Agrimeron. Apresentação dos obreiros ao presbitério. José Barbosa, Congregação Acauã. Estevão Augusto, Alto da Alegria. Michel Ângelo, Alto da Alegria. José Sebastião, Avenida Gaça Torta. Esdra Jonathan, Bom Parto. José Aldair, Cachoeira do Merim. Daniel Santos, Cidade Sorriso. Adamo Nascimento, Coabe. Célio Roberto, Coabe. José Máximo, Coabe. Rafael Santos, Cleto Marques Luz. Célio Freitas, Clima Bom A. Claudevânio Timóteo, Clima Bom C. Elisandro Carnaúba, Clima Bom D. Erisvaldo Bezerra, Clima Bom G. José Alexandre, Cruz das Almas. José Wellington, Damasco. William Barbosa, do Bex Leão. Gilvan Alves, Estáquio Gomes. Wilson de Oliveira, Estáquio Gomes. Erivaldo da Silva, Farol. Marcos Antônio, Formosa. José Natalício, Franco Jatobá. Ezequiel Barbosa, Gruta Alegre. Adaías Marcos, Inocope. David Silva, Jatiuca. Rosano Barbosa, João Sampaio. Manuel Messias, Joaquim Leão. José Almir, Manuel Viana. Josiélio de Oliveira, Marquês de Tamandaré. Josival de Oliveira, Mutirão 2. Edivan Lopes, Nascência. Roberto Nascimento, Nova Piedade. Lucélio Ferreira, Piabas. Carlos Alberto, Pitanguinha. Marco Sérgio, Ponta da Terra. Escatiano Santos, Rosane Colo. Gastão de Oliveira, São Caetano. Esdra Santos, Serraria. Osvaldo Marinho, Serraria. Ezaquiel da Silva, Serraria 2. Rafael Eduardo, Estela Mares. Danilo Monteiro, Tabuleiro dos Martins. Daniel Francisco, Vegel do Lago. Edilson Luiz, Vegel do Lago. Carlos Alberto, Vigílio Guedes. Agora, senhor presidente, temos um irmão também do campo eclesiástico de Japaratinga, o nosso irmão Jordão Alves. 47 irmãos que vai ser consagrado ao cargo de presbítero. Glória a Deus. Neste momento, nós vamos convidar aqui ao atril o candidato ao santo presbitério, chamado David, da congregação de Jatiuca. Ele vai fazer o juramento, ele vai dizer uma frase, vocês repetem alto e em bom som, os que vão ser consagrados. Entenderam bem? Ele diz um pedaço da frase e vocês repetem alto e em bom som o juramento de fidelidade a Deus, à igreja, ao ministério e ao ofício de quem os senhores estão sendo incumbidos. É natural que tudo que vai se ser na vida se faça o juramento de fidelidade. É muito normal isso e necessário, porque vocês estão assumindo um compromisso diante de Deus, do santo ministério e da igreja. Então peço que estenda a mão direita nesse sentido, e o nosso querido irmão David estará dizendo e vocês repetindo com ele. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Diante de Deus Pai, Filho e Espírito Santo,
do Santo Ministério e da Igreja de Deus reunida, nos comprometemos a servir ao ministério presbiteral nos seguintes parâmetros. Em primeiro lugar, amar, servir a Deus e a sua igreja com todas as forças da minha alma, dedicando-me com afinco ao ministério presbiteral. Em segundo lugar, comprometo-me a defender a fé pentecostal, exposta nas Sagradas Escrituras e definida na Declaração de Fé das Assembleias de Deus no Brasil. Em terceiro lugar, comprometo-me a ser submisso aos meus pastores, servindo na igreja local da melhor forma possível, dedicando-me a procurar conhecer melhor as Santas Escrituras, dedicar-me à oração, cumprir minhas escalas com zelo e dedicação, nunca apoiar movimento de rebelião, sempre ter uma palavra de pacificação e consolo ao povo de Deus e buscar os dons de curar, para quando ungir os enfermos, estes serem curados. Comprometo-me também a ser fiel à minha igreja, Evangélica Assembleia de Deus no estado de Alagoas, obedecendo às determinações de sua sede estadual, como descrito em seu estatuto social. Assim prometo, contando com a ajuda de Deus e as orações dos santos. Amém. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor vos abençoe e vos ajude a cumprir este juramento feito diante dele, diante do santo ministério e da Santa Igreja de Deus aqui reunida. Meus amados irmãos, vocês estão dispostos a servirem dentro desses parâmetros? Se estão, diga estamos. Com a ajuda de Deus. Não vou dizer mais nada porque o juramento foi suficiente. As irmãs, futuras esposas de presbítero, estão assumindo a responsabilidade de ajudá-los. A Bíblia diz que a mulher foi feita para ser auxiliadora. O feminismo diz que não. O feminismo diz que a mulher não é nem para ser igual ao homem, é para ser o quê, meus irmãos? Superior. Mas a Bíblia diz que a mulher é auxiliadora. E talvez alguém se ofenda, pastor, eu ser somente auxiliadora? Então você quer ser maior que Deus, porque a Bíblia diz, Deus é o meu auxílio. A pessoa que não aceita ser auxiliadora, quer ser maior do que quem? Deus, porque o profeta disse, Deus é meu auxílio, o Senhor, em outra tradução diz, o Senhor é o meu ajudador. Então é uma função nobre ser ajudadora. Então as irmãs ajudem seus maridos, acompanhem-nos. Vocês são anjos da guarda dos seus esposos. Não sejam ciumentas, mas também não sejam tolas. Sejam prudentes, sejam sábias. Quando ver alguma coisa diferente em casa, no meio da rua não, em casa, lá no quarto, meu bem, aquele negócio não dá certo, glória a Jesus, e o olho arregalado, bem grande.
Glória a Deus. Mulher é o anjo. Se em casa, com carinho. Sem ciúme doentio. Amém? Vocês são os anjos da guarda. Trajem-se com elegância. Trajem-se com beleza, mas com pudor e modéstia. Nada de trajes extravagantes, maquiagens exageradas, não é? Coisas esdrúxulas, mas com a prudência. Não é? Vestir com prudência, com zelo, com elegância. A pessoa pode ser elegante e decente ao mesmo tempo? Pode ou não pode? Pode. Pode e deve ser elegante e decente. Que Deus abençoe as irmãs, que Deus ajude, porque agora vocês não serão mais irmã fulana, nem irmã cicrana. Vocês serão agora, a partir de hoje, a mulher do presbítero. Mudou de nome, viu? É o padrão da igreja. Todo mundo vai cobrar mais de vocês. Ah, mas vão cobrar de mim? E cobra, é inevitável. É verdade ou não é, irmãos amados? Mas vocês aceitam esta missão também com a ajuda de Deus? Se aceitam, eu digo amém em nome de Jesus. É para andar, é para semear andando e o quê? Chorando. Vai ter dia de lágrima, vai ter dia de dor, dia de incompreensão, dia de calúnia, dia de ataques, dia de tudo. Mas nunca deixe de semear, porque mais tarde vocês vão voltar com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém? Glória a Deus. Neste momento, irmãos amados, vai ser invocado o Espírito Santo de Deus sobre estes homens. Vai ser invocado, a Bíblia diz que quando Timóteo foi consagrado ao presbitério, a Bíblia diz que houve muitas profecias. Está escrito na Bíblia, muitas profecias houve na hora da consagração de Timóteo. E eu creio que nesta noite não vai ser diferente. O Espírito de Deus vai descer e se manifestar no nosso meio neste momento. Estão aí os pastores para imporem as mãos. Eu peço que vocês se ajoelhem em nome do Senhor e a igreja fique de pé em nome do Senhor Jesus. E os pastores não deixem nenhuma cabeça sem a devida imposição de mãos. Por favor, todas as cabeças devem receber a imposição de mãos em nome de Jesus. Quem vai orar é o nosso pastor Severino Rodrigues. Ele estará levantando um clamor. E nós do altar vamos estender as mãos sobre eles. Aí, os pastores estendam as mãos. E a igreja do Senhor também levante as mãos para invocar Deus. Começa clamando, clamando, clamando. Porque Deus disse, clama a mim, responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes. O Senhor quer anunciar a vocês coisas grandes. Vocês são os obreiros da última geração. Aleluia. A labareda de fogo de Deus vai descer para dar toda sorte de dom espiritual e ministerial a vocês. Amantíssimo Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, elevamos nossa voz ao Teu trono, Deus, em gratidão a Ti, Senhor, por este grande exército de obreiros que o Senhor tem levantado para trabalhar na Tua obra, na Tua seara, Deus eterno. Estes homens que têm colocado suas vidas à Tua disposição, Deus, juntamente com suas esposas, homens dedicados, homens esmerados, homens, ó Deus, que o Senhor tem chamado, que o Senhor tem escolhido para este santo ministério de presbítero. Meu Deus, meu Pai, confirma, Senhor, esta ordenança, Deus, e que os Teus filhos sejam instrumentos em Tuas mãos, e todos aqueles, ó Deus, sobre quem impor as mãos, que sejam curados na unção de Deus, na autoridade de Deus, e no nome de Jesus. Pai santo e glorioso, abençoe suas esposas, seus filhos, para que possam assim, Pai santo, cooperarem com o seu ministério. Oh, aleluia. Lamanai de la suricha rabastobia, la de canabasteria e de camasuricha ramanabastobenéria, ali de cachorei da camanária. Deus eterno, nós te oramos, Senhor, nós te pedimos, meu Deus, que estes homens, Senhor, sejam dedicados, obedientes, tementes a Deus, e que cooperem com o santo
santo ministério da tua casa, com o pastor presidente, com os obreiros que lá trabalham com eles. Pai Santo, é a nossa oração, é a nossa súplica, é o nosso clamor, meu Deus, para a vida deles. Pai Santo, nós te oramos, nós te pedimos e já te somos agradecidos, em o nome de Jesus. Alamashi da séria, grande camasicha ramanama na bastebenaria, e de canasricha rabashumura, lá de canamanaria, oh de canamanicha rabashuminária, la manai de camasricha bra, free de canamaicha rabasum. Aleluia. Aleluia. Vai glorificando porque Deus está descendo. Vai glorificando porque Deus está selando. O selo de Deus está descendo. Pode saber que ontem ele se manifestou como fogo e hoje ele está se manifestando como selo. O selo de Deus, a confirmação, a marca do Espírito. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, com a autoridade que por este Deus Trino e Uno me é conferida, eu, reverendo José Orisvaldo Nunes de Lima, pastor e presidente desta igreja, pela misericórdia de Deus, vos declaro presbíteros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Alagoas, e todo mundo dá um amém para estrondar o ambiente. Levante e receba o abraço do consagrante que lhe impôs as mãos. Receba a comunicação do dom, receba a comunicação da graça, receba a unção de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Sim, meu Pai, glória a Deus. Ah, meu Deus. Aleluia. Presbítero só presta homem de fogo, homem cheio do Espírito Santo, pregador cheio da graça.